Sejam bem-vindos a mais uma aula do Cardio-PS e hoje falaremos sobre a pericardite aguda, a diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2025, que acaba de ser lançada no Congresso Europeu. Eu sou Rafael Alcântara e hoje vamos abordar os principais temas aí dessa patologia que pode chegar para você no seu plantão e você precisa estar preparado para abordá-la. Hoje eu vou te passar uma metodologia prática, passo a passo, para que você aprenda a abordar essa patologia com tranquilidade, baseado no nosso protocolo ADAPT, voltado para avaliação inicial, diagnóstico, conduta inicial, conduta específica e reavaliação, como a gente vem sempre treinando nas nossas discussões. Vamos lá então? Falando inicialmente aí sobre a pericardite aguda, a gente sabe que ela é uma doença inflamatória, certo? Ela causa inflamação dos folhetos pericárdicos e é a forma mais comum de doença pericárdica. A diretriz europeia de cardiologia traz para a gente, na abordagem inicial, um passo a passo que a gente vai discutir aqui, baseados em história, exame físico, fatores de risco e complicações associadas a essa patologia, exames de imagem que precisam ser solicitados para a definição diagnóstica e às vezes até mesmo exames invasivos, e por fim a terapia para essas patologias. E exatamente isso que a gente vai abordar na aula de hoje. Vamos lá? Primeiramente, como e quais são os sinais e sintomas que o paciente pode apresentar ao chegar para você no pronto-socorro com uma suspeita de pericardite aguda? Pode se apresentar com dispneia e precordialgia. São sintomas mais comuns inicialmente na chegada lá no pronto-socorro, principalmente a precordialgia, aquela dor torácica que é insidiosa, já começou há vários dias e vem piorando de intensidade. E um relato comum do paciente é que ela irradia para o ombro e também está associada com piora ao deitar, naqueles pacientes principalmente com associação com derrame pericárdico. E a preocupação maior dessa patologia é o desenvolvimento de complicações. E quais são elas? Insuficiência cardíaca, arritmias, morte súbita. O paciente também pode se apresentar com sintomas inespecíficos, como febre, mialgia, fraqueza, indisposição. É sempre importante, diante de uma suspeita de uma doença pericárdica, a investigação de fatores agravantes. E a gente vai falar que a infecção viral é uma das principais causas dessa patologia no nosso dia a dia. E aqui a Sociedade Europeia traz para a gente a exata classificação da pericardite. E vejam só, que ela vai classificar para a gente a pericardite em estágios, sendo o primeiro estágio, nos primeiros meses, chamado de estágio agudo. Já o estágio entre 1 a 3 meses, chamado de estágio subagudo. E por fim, quando tem uma duração maior do que 3 meses, já chamado de estágio crônico. Temos como principal causa, como eu falei, infecções virais, que têm um tropismo pela musculatura ou tecido pericárdico, formando aí uma resposta inflamatória com acúmulo de linfócitos e levando aí à inflamação pericárdica. Já se sabe também de uma susceptibilidade genética de algum desses pacientes a terem uma resposta exacerbada a esses fatores. Lembrar que a pericardite também está associada a causas não infecciosas. A gente tem que pensar em causas autoimunes, além de drogas e outras toxinas. Bacana? Quais são os critérios diagnósticos da pericardite? Quando o paciente chega para você, você levanta a hipótese de uma pericardite, você tem que fazer um exame físico e uma anamnese bem detalhada. E você vai precisar de duas ferramentas principais, além desses dois itens que eu falei: um eletrocardiograma e um ultrassom à beira-leito. A dor torácica do paciente é uma dor típica, é uma dor que é de caráter progressivo, geralmente insidiosa, com duração de semanas. Esse paciente tem um relato de que essa dor piora ao deitar e melhora ao sentar e inclinar para frente. Relata que a dor irradia para o ombro. Associado, a gente pode encontrar no exame físico sinais de atrito pericárdico ou derrame pericárdico, como também ao ecocardiograma, ou ultrassom à beira-leito, que é uma ferramenta essencial na emergência, a presença de derrame pericárdico, né, líquido pericárdico no exame de imagem. E as alterações típicas do eletrocardiograma, que a gente vai pontuar aqui. E a gente configura um diagnóstico positivo se a história for compatível, ou seja, aumenta a razão de verossimilhança em caso de história compatível,
mais dois desses fatores presentes. Veja só como é simples o diagnóstico, porém, nem sempre a gente vai ter esses achados e, diante de uma alta suspeição, a gente vai ter que lançar mão de outros exames mais específicos que a gente vai falar mais para frente. E quais são os fatores preditores de que aquele paciente pode evoluir mal? Aquele paciente que tem febre, um quadro indolente ou subagudo, apresenta-se além de derrame pericárdico, derrame pleural, tamponamento cardíaco, e aquele paciente que você começou o tratamento com anti-inflamatórios e ele não teve uma boa resposta após uma semana. E a dor, como eu falei, ela tem início súbito e vai continuando, insidiosa, e aí ela vai piorando. Está associado também a uma dor ventilatório dependente, por conta dessa inflamação pericárdica, mediastinal, irritando também diafragma e pulmão. Melhora ao sentar e inclinar para frente e tem radiação para o trapézio. Isso aqui é um sinal muito específico que é importante a gente perguntar para o paciente. E aqui a ESC traz para a gente a evolução da pericardite, uma evolução desfavorável. Vejam só, o paciente pode se apresentar desde oligossintomático, evoluindo com a dor torácica, arritmias, pode apresentar insuficiência cardíaca, que pode evoluir para quadros fulminantes, com parada cardíaca e morte, ou PCR abortada e morte. Pode evoluir em casos de recuperação com cardiomiopatia dilatadas ou com quadros de remissão. Eu tenho alguns casos interessantes de miopericardite e pericardite na enfermaria, com pacientes que fizeram uma procura tardia por atendimento e acabaram evoluindo com quadros de cardiomiopatia dilatada, necessitando implantes de dispositivos de suporte, além de terapia otimizada para insuficiência cardíaca. Graças a Deus, a medicina evoluiu e temos uma terapia de suporte bem adequada para esses pacientes, que consegue auxiliar e recuperar grande parte da função contrátil. E naqueles pacientes que falham essas terapias, a gente tem que pensar na possibilidade de transplante cardíaco. Tem um caso interessante que aconteceu comigo e me marcou. Um paciente jovem, pai de família, 2 filhas, que chega no hospital com diagnóstico de dengue. Olha que interessante. E aí, devido ao quadro infeccioso viral, o protocolo para dengue é hiperidratação. E durante a hiperidratação desse paciente, ele começa a evoluir com insuficiência cardíaca perfil B. E aí foi se investigar, foi encontrada uma fração de ejeção reduzida no ecocardiograma com disfunção ventricular difusa. Esse paciente foi submetido a uma ressonância cardíaca que evidenciou várias áreas de inflamação mesocárdica, muito sugestiva de uma miopericardite, porque estava associada também à elevação de troponina e dano miocárdico. Então a gente precisa ter muito cuidado. E esse paciente passa por nós na emergência. E muitas vezes a gente caracteriza como uma dor atípica e libera o paciente, pois o eletro pode estar normal em algumas situações que a gente vai ver mais para frente, e acaba perdendo esse diagnóstico. E ao perder esse diagnóstico, a gente perde a oportunidade de um tratamento precoce e de oferecer uma qualidade de vida maior para o nosso paciente. Então a gente precisa de atenção nesses casos. Dor torácica, eu já falei, piora com inspiração profunda em decúbito, melhora ao se sentar e inclinar para frente, irradia para o trapézio. Atenção a esse item. E como está o ECG desses pacientes? Olha, o eletrocardiograma é interessantíssimo. Eu sou um fã de eletrocardiograma. Quem é aluno do meu curso de eletrocardiograma blindado sabe como a gente gosta e como a gente discute esse item nas nossas comunidades, nas nossas aulas, e quantos diagnósticos nós demos aí de pericardite aguda baseado no eletro e na clínica. Como eu falei, a gente precisa de 2 itens. A clínica positiva, o eletro positivo para pericardite, temos aqui um diagnóstico. Então, qual que é a primeira apresentação? É a alteração no segmento ST e no segmento PR. O nosso segmento ST, ele vai ter uma elevação difusa com um infra ou uma depressão do segmento PR. Perfeito? Exceto nas derivações AVR e talvez V1, que isso se inverte. Em AVR, teremos uma depressão do segmento ST e uma elevação do segmento PR. E tem outros achados interessantes que a gente vai comentar aqui com vocês também. Vejam só esse eletrocardiograma aqui. Temos aqui uma elevação difusa do segmento ST. Vejam aqui, V4 com supra, V5, V6, V3, V2. Temos um suprinho aqui em parede inferior. E quando olhamos para a VR, reparem que o intervalo PR ele está suprado
e o segmento ST tem uma depressão. Esse padrão é típico de pericardite na fase inicial, nas primeiras semanas. E um ponto interessantíssimo que vocês precisam notar, e ajuda muito a diferenciar a pericardite da síndrome coronariana aguda, é o fato de o supra não estar associado a alterações da onda T. A gente sabe que a corrente de lesão miocárdica se apresenta no STT, né? Muitos gostam até de classificar como um segmento único, STT. E geralmente quando você tem uma alteração do segmento ST, ela vem acompanhada por alterações da onda T, que pode ficar simétrica e invertida. E isso não acontece na pericardite, mas acontece na síndrome coronariana aguda, porque a gente sabe que na doença coronariana aguda, a lesão ela é transmural. Já na miopericardite, a lesão é mesocárdica. E por isso a gente tem uma alteração do segmento ST e difusa, porque ela inflama toda a parede. E, na maioria das vezes, como mostrado aqui, as derivações inferiores, D2 e D3 e EVF, são as mais acometidas, porque o líquido da inflamação escorre para a base do coração, causando mais inflamação. Entendem essa analogia? E facilita saber isso para vocês lembrarem dessas alterações no ECG. Mas, além disso, a gente tem etapas ou fases de evolução do eletrocardiograma. Vejam só aqui como acontece a evolução do eletro na pericardite. A primeira etapa, em que teremos um supradesnivelamento difuso do segmento ST com infra de PR. E em AVR, teremos a inversão disso aqui, supra de PR com infra de ST. A fase 2 é o desaparecimento do supra sem o surgimento de ondas Q, que é comum no infarto após o supra, não tratado, onda Q. Terceira fase, a inversão de onda T, mas reparem, não associada às alterações do segmento ST, diferentemente dos casos de infarto. E a quarta etapa, que pode acontecer da gente encontrar, trata-se da normalização do eletrocardiograma. Um outro sinal muito importante de se identificar é o nosso sinal de Spodek. Trata-se de um sinal muito sensível para pericardite aguda que a gente não costuma prestar muita atenção, porque é um segmento que a gente não dá muita bola, chamado de segmento TP. Quem aí já sabe ou já viu falar do segmento TP? O segmento TP vai do final da onda T até o início da onda P. E ao fazer esse padrão em rampa, porque ele deveria ser isoelétrico, retinho aqui, ele... Só um minuto. Ele nos denota, né, aqui uma inflamação da região mesocárdica e um derrame pericárdico associado. E aí esse sinal é um sinal muito sensível para a miopericardite diante de quadro clínico sugestivo. Como eu falei, existem alguns marcadores de alto risco que precisam ser avaliados na nossa avaliação inicial lá no pronto-socorro. Derrame pericárdico, disfunção ventricular, aumento de enzimas cardíacas e uso de anticoagulantes, porque esse paciente anticoagulado tem risco de complicações severas e se ele for necessário realizar uma drenagem pericárdica, por exemplo, tem risco aumentado de sangramento durante o procedimento. Falamos da nossa abordagem inicial, o que pensar, quais são os exames iniciais a serem solicitados na emergência. Agora vamos falar sobre o diagnóstico, né? O diagnóstico da pericardite, a gente já falou como é feito, mas a gente tem que saber das etiologias. Uma coisa importante e que continua sendo abordada da mesma forma na diretriz 2025 da ESC. Não precisamos investigar as etiologias com exames específicos, ou seja, não precisamos realizar investigação de etiologia viral, pedir painel viral para esses pacientes, exceto nos casos em que temos uma suspeita autoimune, urêmica ou tuberculose. Essas aqui precisam ser investigadas, geralmente com exames de sangue ou testes reativos para investigação. E no caso da tuberculose, às vezes é uma tuberculose localizada, né? Não é uma TB pulmonar, e aí a gente vai precisar fazer análise de líquido daqueles líquidos que têm derrame, geralmente derrame pericárdico. Aqui é um fluxograma mostrando todo o processo inflamatório associado aí à pericardite e por que essa patologia tem aí a predisposição por tantos
tantas complicações como disfunção cardíaca, arritmias, parada cardíaca e também proporcionar ou aumentar a taxa de embolia ou trombose coronariana. Como eu falei, no pronto-socorro não temos muito tempo para fazer exames específicos. Quantas vezes a gente ficava esperando o ecocardiografista chegar para a gente poder tomar uma conduta ou definir um diagnóstico? Agora isso é passado, a gente tem uma ferramenta que nos auxilia e a gente está embasado por estudos que falam que a nossa capacidade de diagnóstico visual é muito parecida com a do ecocardiografista quando a gente alia ao POCUS uma boa avaliação do paciente. O ecocardiografista tem mais expertise na avaliação da imagem, mas a gente tem uma coisa que ele não tem, a gente tem a informação a respeito do paciente, a gente está à beira-leito, e isso é valioso. Nos casos em que a gente não consegue fechar diagnóstico com essas duas ferramentas, lançamos mão da ressonância cardíaca principalmente. A tomografia fica mais de reserva em caso em que a gente não pode fazer a ressonância. Novamente, eu deixo bem claro que o exame de POCUS é essencial para auxiliar diversos diagnósticos de emergências cardiovasculares. Quem tem interesse em aprender POCUS, nós temos um curso online muito bacana, bem direcionado sobre ultrassom point of care, que é o nosso curso Ninja POCUS, com todos os protocolos e todo o passo a passo, para quem nunca ouviu falar de POCUS, aprender POCUS. E, é claro, a gente tem os cursos presenciais também da Cardio PS, em que a gente pratica com os alunos de forma extenuante para que eles dominem essa ferramenta que, como o Dr. Braunwald sempre falou, é a quinta etapa do exame físico dos pacientes. E como eu falo tanto, tenho que mostrar, certo? Vejam só esse POCUS cardíaco. Percebam que esse coração ele está, pela avaliação visual, com uma contratilidade diminuída. E além disso, ele apresenta líquido livre aqui na região pericárdica. Notem que o meu pericárdio está de tamanho aumentado, né? Porque ele está inflamado. E outra coisa interessante é o colabamento do ventrículo direito durante a diástole, sugerindo fortemente um quadro de tamponamento cardíaco nesse paciente. Essa primeira imagem é uma imagem paraesternal eixo longo, em que eu vejo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Já essa segunda imagem é uma paraesternal eixo curto, em que eu vejo todo o meu ventrículo esquerdo a nível dos músculos papilares. E aqui fica claro para a gente que a hipocontratilidade é difusa, vejam só como o ventrículo contrai mal, e a grande lâmina de líquido pericárdico. Fizemos o nosso diagnóstico, vamos então agora para a nossa abordagem inicial. Na abordagem inicial, a gente vai partir para o ABCDE. A gente fez o ABCDE na primeira etapa, no nosso primeiro pilar, e em cada item a gente vai ter que tomar uma conduta. Garantir uma boa via aérea, garantir um bom suporte respiratório, suporte circulatório e lembrar que esses pacientes podem chegar em choque cardiogênico e muitas vezes a gente vai ter que usar e lançar mão de aminas vasoativas e inotrópicos. Eu vou deixar para vocês aqui o link de uma outra aula nossa em que a gente fala sobre as drogas vasoativas na emergência para que você possa estudar, porque isso é uma ferramenta indispensável, né? É um guia, um companheiro que você tem que ter. E no nosso curso, Coração Blindado, a gente fala sobre isso de forma extenuante, a gente tem um módulo com várias aulas sobre cada uma dessas drogas, explicando detalhadamente, como também no nosso livro de bolso, em que a gente tem na nossa prescrição de A a Z, cada uma dessas medicações bem simplificadas, com dicas que você não encontra em nenhum outro lugar, de como diluir e infundir essas medicações, certo? E além disso, no nosso livro de emergências cardiovasculares, a gente também fala sobre essas medicações de forma mais aprofundada. Então fica aqui a tabela para vocês consultarem e se tiverem interesse, deem uma olhada lá no curso Coração Blindado, que vocês podem adquirir tanto o curso quanto todos os livros de uma tacada só. E aí a ESC fala com a gente que na abordagem inicial desses pacientes, a gente precisa se preocupar na emergência com algumas situações e alguns sintomas do paciente que levam à necessidade de internação. Isso é muito bonito na prática. Porém, a gente está diante de um país desenvolvido que muitas vezes não necessita internar o paciente para dar seguimento, certo? Aqui no Brasil, acaba que em todos os casos a gente vai acabar internando o paciente para maiores investigações. Uma coisa interessante desse fluxograma é que
Em casos em que você tem um paciente com alto risco, porém você não fechou o diagnóstico, é importante a gente realizar uma ressonância magnética. Eles deixam também como indicação classe 1 em pacientes com fatores de alto risco, até mesmo a biópsia endomiocárdica. Então isso aqui foi um degrau que subiu na nossa diretriz, em que a gente deixava a biópsia para casos de exclusão, principalmente casos de instabilidade, certo? Mas aqui a diretriz foca muito na abordagem diagnóstica para maior qualidade terapêutica desses pacientes. Além disso, ela traz para a gente protocolos de avaliação dos pacientes que chegam com dor no peito. A pericardite, a miopericardite, é um diagnóstico diferencial da síndrome coronariana aguda que precisa ser pensado na nossa avaliação. Mas lembrem-se, na emergência, o protocolo é uma boa avaliação, um bom exame físico, um bom eletro e ultrassom à beira-leito. Com isso, você já tem grandes informações. E é claro, seriar troponina é sempre importante. E por último, ela deixa também um mnemônico para a gente pensar em causas de insuficiência cardíaca no paciente na emergência, e aí a pericardite entra como essa causa, né? Temos lá injúria coronariana aguda, emergência hipertensiva, arritmias, causas mecânicas, valvopatias, embolia pulmonar, causas infecciosas e o tamponamento cardíaco. Precisamos pensar em todas essas causas e, se tivermos com alguma delas em mente, precisamos adicionar o sinal vermelho aí e entrar com protocolos específicos para cada um. E, por fim, as arritmias, que podem acometer esses pacientes com pericardite, ela cria também um protocolo bem direcionado para esses pacientes para que seja feita uma adequada investigação. Então vejam só, muitas vezes pacientes que se apresentam com dor no peito, insuficiência cardíaca, arritmias, e a gente não tem uma etiologia identificada, pode ser miocardite, pode ser pericardite. Então a ESC, pela facilidade de exames e facilidade de realização de procedimentos como biópsia e ressonância magnética, traz para a gente a grande necessidade de estratificação desses pacientes e avaliação. Porém, na nossa realidade do Brasil, isso não é tão comum. A gente precisa se adequar. Eu gosto de falar com os alunos que as diretrizes são guias. Não é uma estrada que você só pode percorrer por ela. Ela vai te ajudar. Tem horas que a gente vai andar por estradas de terra, vai ter que desviar um pouco do caminho. Por quê? Principalmente a questão de recursos, certo? Então você tem que se adaptar com aquilo que você tem, no lugar que você tem, e oferecer o melhor com aquilo que você pode oferecer, certo? Entramos no nosso quarto pilar, o nosso protocolo terapêutico. E aí a gente vai fazer um tratamento direcionado. Fizemos o tratamento baseado no ABCDE, agora a gente vai fazer o tratamento específico do nosso paciente. E aí a diretriz da ESC traz uma tabela maravilhosa que mostra todas as medicações utilizadas no tratamento da pericardite aguda. A gente sabe que o padrão ouro na terapia inicial é a nossa aspirina e o ibuprofeno. Lembrando que o AS fica reservado para aqueles pacientes que têm coronariopatia. Só que as doses são altíssimas, chegando até 1 grama 3 vezes ao dia, durante 1 a 2 semanas. E lembrem-se de fazer a retirada gradual para não fazer efeito rebote. A retirada precisa ser de 250 miligramas a cada 1 a 2 semanas, tá? Muito cuidado com isso aqui. O ibuprofeno, 600 a 800, 3 vezes ao dia, também com a retirada gradual. Esses são os dois mais utilizados e tem a possibilidade da indometacina. Associado a ela, colchicina, meio miligrama, para pacientes com mais de 70 quilos, a gente vai fazer 2 vezes ao dia. Menos de 70 quilos, ou injúria renal, 1 vez ao dia. E eu confesso que já teve casos em que eu precisei utilizar 3 vezes ao dia porque a dor estava refratária e a colchicina é uma excelente ferramenta para controle do quadro inflamatório. Nos casos refratários, apenas nos casos refratários, a gente pode lançar mão do corticoide. A prednisona em dose anti-inflamatória, pessoal, 0,2 a 0,5 mg quilo dia, por 2 a 4 semanas e muitos meses. Lembrar que a colchicina a gente usa de 3 a 6 meses e a gente faz a retirada abrupta após a identificação de melhora clínica, eletrocardiográfica e inflamatória. Em alguns casos, eu vou utilizar de imunomoduladores, sendo que os mais indicados são anakinra e rilonacept. Porém, no nosso dia a dia, o que a gente tem mais disponível é a famosa azatioprina.
Então aqui está bem indicado aqui para vocês terapia de primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha. Essa imagem, inclusive, é a imagem do nosso livro de emergências cardiovasculares, do capítulo de pericardite. Para quem se interessar, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem. É um livro excelente, que está com valor super acessível. E para quem quer aprender mais sobre emergências cardiovasculares, não deixem de dar uma olhada no nosso curso Coração Blindado, para ajudar você a dominar seu plantão, porque esse caso pode chegar para você e geralmente ele não chega simples assim, ele chega com insuficiência cardíaca, uma arritmia, uma parada cardíaca, ou até mesmo um paciente com instabilidade hemodinâmica. Então a gente precisa ir além, a gente precisa ser diferente, ter aquele diferencial. Eu falo com meus alunos que a gente não é só aquele médico que trata, estabiliza. A gente na emergência muitas vezes tem que tratar, estabilizar e dar diagnóstico, definir conduta, porque muitas vezes aquele paciente não vai sair do leito de emergência tão rápido. A gente sabe que não é a realidade do nosso país, então a gente tem que ir além, oferecer o melhor para o paciente com aquilo que a gente tem para oferecer. Aqui do nosso livro de prescrições de A a Z, dicas e sugestões para o uso do ibuprofeno, né? 3 vezes ao dia, podendo chegar até 1 grama, e a colchicina. Lembrando, né, que pode ser feito até 3 vezes ao dia a colchicina por 3 a 6 meses. E o corticoide também, a nossa prednisona, meio miligrama quilo, 1 vez ao dia, por 2 a 4 semanas, podendo ser estendida por vários meses também. E é importante destacar que a gente sabe que o quadro mais comum é por infecções virais, geralmente respiratórias ou gastrointestinais, mas que pode estar associado à etiologia bacteriana. Se pensou em bacteriana, precisamos cobrir estáfilo e streptococcus, que têm uma afinidade muito grande pelo tecido miocárdico. E aqui, a Sociedade Europeia de Cardiologia traz um fluxograma muito legal de como tratar esses pacientes. Como eu falei, terapia inicial, anti-inflamatório com colchicina. Não respondeu, eu vou pensar em corticoide. Não respondeu, eu vou pensar em imunossupressor. Caso contraindicado o anti-inflamatório, eu posso já entrar direto com corticoide, mas nível de evidência mais baixo, e ele já fala para a gente pensar, às vezes, em pular direto por imunomodulador, um anti-interleucina 1, ananquira e rilonacept, em caso em que a gente tenha a disponibilidade no nosso plantão. Lembrar que a pericardite aguda pode evoluir com tamponamento cardíaco e você precisa dominar a técnica de pericardiocentese, e atualmente os procedimentos que são feitos na emergência, todos, eu digo todos, são utilizados ultrassom como auxiliar. Ah, mas intubação não precisa. Precisa, para você checar o posicionamento do tubo. A gente fala muito da capnografia, mas a gente não tem capnografia. Mas ultrassom a gente tem, a gente consegue checar o tubo com ultrassom. Acesso venoso, PIA, pericardiocentese, toracocentese, paracentese, todos esses procedimentos a gente guia por ultrassom. E pensar, né, na possibilidade, no risco desses pacientes com quadros refratários de pericardite evoluírem com quadro constritivo. E o que é o constritivo? É a lâmina pericárdica ela enrijecer, calcificar, causando uma dificuldade diastólica, ou seja, o coração não consegue receber sangue e o paciente evolui com uma pericardite constritiva, com sinais de insuficiência cardíaca. Nessas situações, muitas vezes é indicada a pericardiectomia. Já tive um caso muito interessante de um paciente jovem, 25 anos de idade, morador de zona rural, em que tivemos que fazer uma pericardiectomia devido a uma pericardite tuberculosa, uma evolução insidiosa, chegava ao hospital, tratava com antibiótico, quinolona, melhorava, ia para casa e voltava de novo, até que foi feito um raio-x de tórax e no raio-x ele tinha um coração calcificado, né? Um coração totalmente em porcelana. Então, o risco desses casos, né? As pericardites subagudas que se formam e inflamam esse pericárdio, causando essa carapaça, impedindo a adequada acomodação do coração. E por último, no nosso quinto pilar aí da avaliação do paciente com pericardite aguda, é testar a resposta. É avaliar como foi feito o tratamento, se ele respondeu. Isso aqui é uma etapa importantíssima que a gente sempre frisa no nosso curso, em que o aluno precisa reavaliar, otimizar e encaminhar o paciente para o local adequado, porque plantão, pronto-socorro, não é lugar de ficar, é o lugar de passar. Chegou, estabilizou, deu o diagnóstico, encaminhou.
o mais rápido possível, porque daqui a alguns minutos novos pacientes vão chegar e você pode precisar daquele leito que está sendo utilizado. Aqui um fluxograma interessante que mostra o que a gente precisa revisar naquele paciente que está lá na sala vermelha. A revisão respiratória, ecocardiográfica, eletrocardiográfica, laboratorial, exame físico, avaliação hemodinâmica, neurológica e uso de devices, dispositivos de monitorização específica conforme a disponibilidade que a gente tem no nosso setor. Isso mostra que a gente tem que ter uma visão ampla do paciente como um todo para evitar complicações, evitar surpresas durante os nossos plantões. E o que a gente traz lá da terapia intensiva, que nos ajuda na hora de realizar a prescrição, é o nosso Fast Hugs Bead. Quem me conhece sabe que eu gosto desse mnemônico, que ajuda na nossa prescrição, porque ajuda na profilaxia, ajuda a pensar em profilaxia de úlcera gástrica, TEP, TVP, pneumonia, úlcera de pressão, avaliação na prescrição, né, de alimentação, como vai ficar a dieta, analgesia, sedação, profilaxias, controle glicêmico, e uma coisa importante, que é a última letra, a letra D, descalonar, não só antibióticos, mas aminas, descalonar soro, descalonar dispositivos invasivos. A gente tem que estar sempre pensando nisso, o que eu posso tirar para evitar complicações do meu paciente. Bacana? E aí, a gente finaliza a nossa aula. Em breve, você que está aqui acompanhando o canal, já ativa aí o seu sininho, já ativa aí para poder seguir e já curte aqui essa aula para mim, por favor, porque teremos em breve também uma aula sobre miocardite aguda. Se você gostou, deixa aí seu like, nos acompanhe. Eu vou deixar aqui para você, logo ao lado, a nossa aula de drogas vasoativas para você já ir se preparando para o seu próximo plantão, porque você precisa dominar esse tema. Um abraço, tchau, tchau.